Para participação virtual, convidamos a senhora Monique Cruz, representando a instituição Justiça Global. Boa tarde, eu sou Monique Cruz, eu sou assistente social e coordenadora do programa Violência Institucional e Segurança Pública da Organização Justiça Global, que neste ano completa 25 anos de atuação para a garantia dos direitos humanos no Brasil. Eu sou uma mulher negra, gorda, de cabelos cacheados, avermelhados, na altura dos ombros, e estou vestida em preto e branco e uso óculos de armação transparente. Eu inicio agradecendo pela oportunidade de colaborar com essa audiência, junto a tantas pessoas e organizações importantes, sabendo que, por outro lado, a nossa participação também se deve à nossa ampla experiência no campo. Embora sabido por todas as pessoas presentes, eu considero que é muito importante destacar que essa audiência está acontecendo com tanto tempo de atraso que os objetivos aventados já correm risco de não se concretizarem. Eu digo isso considerando o incremento das políticas de cunho racista e punitivista que nos levam a retroceder nos poucos avanços que tivemos nos últimos anos. Eu faço referência em especial à PEC das drogas, ao fim das saídas temporárias, ao restabelecimento da realização dos exames criminológicos, que reiteram, por exemplo, o arcabouço teórico-metodológico racista, que afirma que pessoas que já são alvo do sistema seriam naturalmente criminosas. Desde a sua criação, a Justiça Global incide no direito interno e internacional para que o Estado brasileiro seja responsabilizado pelo histórico de violações de direitos humanos das pessoas privadas de liberdade. Nós atuamos junto aos familiares de Damião Ximenes Lopes, no caso que levou o Brasil à primeira condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A sentença desse caso teve pelo menos 3 pontos que nos interessam nessa audiência: tortura e maus tratos, condições precárias em serviços de saúde e impunidade. Ao longo do tempo, a nossa experiência nos levou também a atuar no caso Subrão, de Rondônia, que vai levar o Brasil ao banco dos réus na Corte. Também, em conjunto com outras organizações, a Justiça Global vem realizando um monitoramento e incidência em relação às medidas provisórias das unidades prisionais do Complexo Prisional do Curado, em Pernambuco, no Complexo de Pedrinhas, no Maranhão, e na Unidade de Internação Socioeducativa, a UNES, no Espírito Santo. São anos e anos de resoluções que indicam ao Estado brasileiro caminhos para enfrentar as terríveis condições em que são deixadas as pessoas privadas de liberdade, que incluem, além de inovações como o compra em dobro, o reforço da valorização de decisões importantes no direito interno, como estabelecido pela súmula 56. Ao mesmo tempo, são anos e anos de documentação e sistematização de evidências sobre o papel do judiciário, sobretudo nas unidades federativas, na ampliação da população prisional, na omissão de enfrentamentos, violências no cárcere e da violência policial. A exemplo que vivemos nos últimos 10 anos em relação às medidas provisórias do Complexo do Curado, foi necessária uma correção estabelecida pelo CNJ para que os magistrados acatassem a medida que determina a contagem em dobro do tempo de pena das pessoas mantidas naquelas unidades em condições que a Corte chamou de antijurídicas e que nós, as representantes, chamamos de barbárie. As 3 unidades que chegaram a ter mais de 8.200 pessoas, ocupando 1.800 vagas, desde 2007 nos deram, nós documentamos mais de 250 mortes entre as pessoas que adoeceram ou que foram mortas violentamente. Nós chegamos ao ponto de, em 2021, o detento Antônio Flávio Alves da Silva, de 38 anos, ter sido torturado, morto e ter tido seu corpo incendiado no pátio da Frei Damião de Bozano. Esse é um exemplo das coisas absurdas que ocorrem nas unidades prisionais do Estado brasileiro, e eu ressalto, as unidades do Curado têm medidas provisórias da Corte há 10 anos. Nesse quadro de terror institucionalizado, as instituições de justiça têm silenciado ante as violações de direitos humanos, reiterando a impunidade. Por exemplo, há pouca ou nenhuma informação sobre investigação, realização de perícia e menos ainda de responsabilização de casos de tortura e homicídio. Esse deve ser um ponto de atenção em relação às medidas de não repetição e reparação na Constituição do Plano Nacional. Outras medidas de urgência devem caminhar com a defesa da democracia, considerando fundamentalmente a quem se destina o sistema penal e o sistema carcerário brasileiro, que são justamente as pessoas que secularmente foram impedidas de acessar e demandar direitos. Pessoas negras, mulheres em particular, têm sido direta e indiretamente vitimadas pelas escolhas políticas feitas pelo Brasil. Por isso, nós, da Justiça Global, enumeramos algumas indicações que nos parecem fundamentais a serem consideradas. Não apenas justa com tortura, maus tratos, fome e desumanização.
são as nossas contribuições. O arquivamento imediato de projetos de lei no Congresso e nas casas legislativas que visem a ampliação do rol punitivo e o aumento da população privada de liberdade que estão no Congresso e nos estados, a proibição absoluta da privatização do sistema prisional, a suspensão de qualquer aplicação de recursos públicos para a criação de novas vagas e os estabelecimentos prisionais, a extinção das Forças Nacionais Penais de Intervenção, por exemplo, a FOCOPEN, as unidades federativas já têm criadas e implementadas inúmeras forças táticas de intervenção, a abolição do uso de armamento letal no interior das unidades de privação de liberdade, a abolição do uso de armamentos menos letais como instrumentos de tortura, o banimento do uso de lança-projétil cinético no interior dos estabelecimentos de privação de liberdade, a retomada completa das audiências de custódia presenciais e com a garantia da sua função original, a extinção da prisão provisória para crimes de baixo potencial ofensivo e posse de substâncias proibidas, criação de metodologia e normativas de controle e transparência do uso de armamento menos letal em instituições de privação de liberdade, a implementação efetiva de todas as medidas cautelares e provisórias da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ampliação e fortalecimento de políticas de prevenção e combate à tortura no país, com maior atenção à criação e fortalecimento dos mecanismos e comitês nacionais, em acordo com o protocolo facultativo, o PICAT, especialmente no que tange à autonomia orçamentária e independência dos órgãos e das pessoas membros, elaboração e destinação orçamentária e implementação de concursos públicos voltados ao restabelecimento e ampliação das equipes técnicas, principalmente as equipes de serviço social, psicologia, saúde e pedagogia, estabelecimento de um padrão de contagem de vagas, institucionalização e regulamentação nacional de aplicação do cômputo em dobro constante nas resoluções de novembro de 2018 dos casos de Complexo do Curado e Instituto Plácido de Sá Carvalho, a garantia ampla participação da sociedade civil, destinação orçamentária na elaboração, implementação e monitoramento sobre coleta, análise e publicização de dados sobre as pessoas privadas de liberdade no Brasil, os sistemas judiciário, prisional e socioeducativo, visando o enfrentamento do racismo na aplicação de recursos e práticas institucionais. Obrigada.